Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Fusion 360. Pessoal, nessa videoaula eu vou explicar o comando Combine. Na verdade é a combinação de dois sólidos ou bodies, na verdade a gente vai trabalhar com corpos aqui em 3D e fazer a remoção, adição ou até mesmo a intersecção entre dois elementos. Mas antes do tutorial, recados dessa videoaula. Pessoal, se é a primeira vez que vocês estão acompanhando as nossas videoaulas, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para poder receber as notificações do YouTube. E muito importante, pessoal, compartilhem essas videoaulas nas suas redes sociais, como Facebook, Instagram e nos grupos de WhatsApp. Porque somente assim eu vou continuar esse projeto de cursos gratuitos aqui no YouTube. Beleza? Bora lá então para o tutorial. Pessoal, na última videoaula eu expliquei os comandos de Shell, Draft e as estruturas de modificação com Offset Face. Se você perdeu alguma videoaula, acesse a descrição desse vídeo e clique no link da nossa playlist. Beleza? Bora lá então para a dica de hoje. Pessoal, eu tenho três corpos aqui, sendo que eu tenho a parte inferior, que é o chamado Body 2, eu tenho a parte superior, que é o Body 3, que é esse corpo no azul, e o Body 4, que é esse último elemento que foi inserido. Porém, esse elemento número 4, ele está com a intersecção até a face inferior. O que eu desejo? Eu quero remover esse material ou somá-lo à minha peça. Dentro da modalidade então de Design, no grupo Modify, eu vou habilitar o comando Combine. Pessoal, o comando de Combine, na verdade, ele já está com um atalho no nosso menu Ribbon, na nossa faixa de opção. Ele não apresenta atalho, mas para quem já acompanha as videoaulas, sabe que eu posso customizar o nosso item de teclado. Bom, vamos direto ao assunto. Combine, ele vai apresentar para nós uma janela. Ele tem o Target Body, que na verdade seria o corpo que não vai ser deletado. Como assim? Bom, então eu tenho aqui três funções. Join, que para ambos os casos indifere. Se eu tenho dois elementos, eles vão ser unidos. Cut, é aí que você vai ter que tomar cuidado, porque o Target Body é aquele corpo que vai permanecer e o segundo elemento será removido. Interfere a ordem da seleção para esse comando. E o item de Intersect, que seria a criação de um terceiro sólido com base na matemática que estão nos dois volumes, ou seja, tudo que está em comum entre o sólido 1 e o sólido 2. Vamos fazer um por um aqui, tá pessoal? Então nesse primeiro caso, Join, o Target Body indifere a ordem porque os dois permanecerão no projeto. Clico na peça inferior e o Two Bodies eu vou clicar na peça superior. Bom, ele vai unir esses dois elementos. Operação Join, eu vou deixar a opção New Component desabilitado, porque eu ainda estou trabalhando com os corpos, eu não quero criar nenhuma peça separado. E o item de Keep Tools desabilitado, ele deleta ou exclui qualquer corpo extra. Vocês vão perceber isso no item de Cut. Por quê? Caso eu faça o corte, ele permanece com os corpos originais. Mas vamos por partes. Então a primeira configuração: Target Body, corpo inferior, Two Bodies, corpo superior, operação Join e eu desabilito New Component e Keep Tools. Feito isso, ao confirmar, ele mescla estes dois sólidos. Então na minha árvore agora eu tenho o corpo inferior e o corpo superior e não há mais nenhum elemento. A partir daqui, qualquer ajuste que você faça, como arredondamento, elementos de chanfro e assim por diante, será executado neste sólido. Beleza? Bom, eu vou dar o Ctrl Z aqui e agora eu vou habilitar uma segunda opção, que vai ser a opção de Cut. Prontinho, pessoal. Eu vou habilitar o comando Combine novamente e eu vou mudar direto para a opção Cut. Aqui a opção de seleção faz diferença. O Target Body, para o primeiro exemplo, será o corpo inferior. E o Tool Body, ou a ferramenta de corte, o corpo de corte, será a parte superior. Quando eu habilito, deixando o New Component e o Keep Tools desabilitado, ele remove, então criando esse canal na minha peça. Bom, até aqui seria como se você fizesse uma extrusão de remoção, porém baseando-se em um corpo sólido, tá?
Lembrando que para você fazer isso, os dois elementos devem estar com uma intersecção, um dentro do outro. Não dá para remover material se não estiver encostando. Bom, eu vou repetir o comando, só que desta vez, pela opção Cut, eu vou clicar na minha peça superior e depois o Tool Body será a peça inferior. Notem que tudo que vai ser removido está num tom de vermelho. E até a parte aqui inferior, ó, ele já nem demonstra mais o excesso de material. Sendo assim, quando eu habilito, ele remove todos os elementos. Bom, para a gente chegar na parte final dessa videoaula, temos o item de intersecção, que ele gera um sólido e aí também indifere qual é a ordem de seleção. Corpo 1 ou corpo 2, ele vai criar um sólido com base na matemática ou no volume que há em comum entre os dois. Feito isso, ao confirmar, fica somente visível essa intersecção. Beleza? Bom, e aonde entra a nossa ferramenta ali de componente? Bom, pessoal, ao habilitar o seu item de Combine, eu vou habilitar aqui a opção de Join e eu vou selecionar o primeiro e o segundo item. Notem que eles estão na pasta de Body, são corpos e não são peças. Quando eu habilito New Component, ao confirmar, eles transferem esse meu elemento, essa minha peça, para componente 1. E o corpo Body, ou seja, na estrutura de Body, eu ainda tenho as estruturas em 3D. Do Body 2, que é a parte inferior, e o meu elemento do Body 4, que serviu de referência para o meu elemento de intersecção ou Join. Então notem que ele tirou o Body 3, manteve uma estrutura para componente. Se eu tirar o Body 4 aqui, ó, ele está lá. E o Body 2 que não teve utilização nesse comando. Isso é porque nós estamos com a referência de separação, tá? Se eu voltar na minha estrutura, voltar com os itens, deixar somente os bodies, vou habilitar o comando, vou habilitar o Join, manter aqui New Component e o Keep Tool habilitado ao mesmo tempo. Quando eu fecho, notem que o corpo 3 agora também está na minha estrutura. Então, pera lá, Daniel, qual é a vantagem de você criar um componente mantendo as estruturas? Se você precisar desses corpos, por exemplo, eu vou ocultar aqui o componente, ele não está mais visível na minha tela. Eu posso utilizar somente o corpo 4 para uma edição ou somente o corpo 2 ou 3 para uma próxima estrutura. Se você deseja ocultar todos os corpos e só enxergar a sua peça, você tem. Então vai depender muito do que você deseja trabalhar. Imagina que vocês estão projetando peças plásticas e querem fazer conjuntos de montagem. Se você fizer o Combine e você perder o histórico ou perder a sua estrutura, você vai ter que reprojetar uma extrusão e assim por diante. Vai depender de caso a caso, beleza? Eu vou dar o Ctrl Z novamente e eu vou fazer uma estrutura de Combine, só que dessa vez pelo Cut. Eu vou habilitar a opção Cut, vou selecionar a peça 3 e a peça número 4. E nesse caso eu vou desabilitar o New Component, porém mantendo o Keep Tool. Quando eu faço isso, notem que agora na minha árvore eu tenho o corpo 3 e o corpo 4. Eu vou ocultar o 2 e o 4. A peça 3 foi removida, mas ele manteve ainda o corpo da remoção, aquela peça que você fez a extrusão, como se ele removesse, fizesse um encaixe e ao mesmo tempo colocasse o preenchimento do sólido. Beleza? Pessoal, tudo vai depender novamente do formato ou da necessidade do seu projeto. O importante é que vocês saibam que existe essa combinação de estruturas e você vai escolher a mais adequada para o seu projeto. Beleza, pessoal? Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar gratuito com os softwares Autodesk. Galera, quero deixar meu forte abraço, muito obrigado e como sempre,